Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Usinar Sem Segredo com o Professor Neymar. Agora essa é a parte 2, aula prática da aula 9, tá? Como criar uma ferramenta. Bom pessoal, então aqui ó, no simulador nós temos aqui algumas teclas aqui que comumente nós utilizamos como Program Manager, né, que ele seleciona essa tela, o Program, o qual ele seleciona já um programa que já esteja aberto, ou então ele para chamar um outro programa, tá? E aqui nós temos uma coisa nova que ainda não vimos, que é o que? O Offset. Então clicando no Offset, pessoal, eu abro aqui uma tela onde que eu tenho todas as ferramentas à disposição da minha máquina. Então, por exemplo, eu tenho aqui de 1 a 14, né? Eu tenho 14 ferramentas, né? Elas são assim praticamente toda diferente, exceto essa da rosca métrica e a polegada, que elas são bem semelhantes, porém com diferenças no caso do ângulo da ferramenta, tá? E tem uns brocas e uma questão aqui da broca de centro. Muito bem. Então, uma coisa a observar, pessoal, é o tipo da simetria que eu tenho à disposição, tá? Isso então varia assim de acordo com o que eu preciso do processo, o tipo de perfil que eu estou fabricando, correto? E nesse outro campo aqui, ó, onde que eu tenho o nome da ferramenta. No caso aqui, ó, algumas eu já até coloquei ao meu gosto, né? Por exemplo, que nem rosca métrica, rosca polegada, desbaste interno, externo. Então, assim, fica a gosto do freguês. Se o cara achar que é conveniente trocar os nomes, não tem problema, tá? Eu acho que inclusive até no programa ajuda até a identificar a ferramenta que você está utilizando, tá? Muito bem. E aqui, ó, nós temos aqui o campo onde tem esse length x, ou seja, o comprimento em x, tá? Então, observe, por exemplo, essa ferramenta de desbaste, ela mede 55. Então, isso é em relação ao ponto da ferramenta ao que? Ao centro da coordenada x, tá? E observando aqui, por exemplo, a broca de centro, ela está exatamente o centro da ferramenta, tá? No eixo de simetria da máquina, ou seja, na coordenada x0, ok? E aqui, o length x, ele representa o comprimento da ferramenta, tá? Então vamos pegar o caso dessa broca aqui, ó. A broca da ferramenta 10, ela mede 185 milímetros de comprimento, enquanto a broca de centro aqui ela mede 30 milímetros, tá? E aqui tem uma outra coisa também que é importante, em relação à geometria das ferramentas, são esses tipos de ferramenta que é de corte, como a rosca, canal, desbaste interno, a gente já adota raios, tá? Ferramenta de canal. E já na questão da broca, então quando eu seleciono a broca, olha só, ele já muda para diâmetro, ou seja, aqui que eu faço a alteração do diâmetro. Então se eu tenho uma ferramenta disponível para trabalhar com diâmetro, né, eu conheço o diâmetro, eu só indico aqui, né, no momento da criação da ferramenta e coloco aqui, ok? E aqui tem outras coisas do tipo, por exemplo, aqui, ó, a ferramenta de desbaste externo. Aqui, ó, indica onde que são os ângulos aqui que eu tenho à disposição no caso, né, do tipo de ferramenta, né? Então, ângulo de saída, ângulo de entrada, tal, saída do cavaco, então é possível colocar aqui e fazer essa alteração, tá? Ok? E no caso da broca, né, eu tenho só o ângulo, né, de ponta da broca, tá, à disposição. Muito bem. Conhecido isso, então agora eu quero criar uma ferramenta, tá? Então basta eu clicar, por exemplo, eu vou clicar aqui na linha 15, que é onde eu tenho um espaço vazio, tá? E também, pessoal, é possível de eu clicar aqui, tá? Numa determinada área aqui de uma ferramenta e simplesmente eu fazer a troca, tá? Então, como é que eu faço a troca aqui, né? Aí eu vou, por exemplo, aqui, eu faço o delete, né? Ou eu clico aqui, ó, na figura, aí vem todas as figuras das ferramentas aqui que eu preciso, né? No caso, olha só, eu tenho cutters, né? Que é o tipo de ferramentas de corte, né? Como macho, fresa módulo, tenho fresa de disco, tá? Então eu tenho combinação aqui de cocinete intercambiável, né? Cabeçote metal duro, né? Retificadora e assim vai. Drill, eu tenho a seleção de ferramentas e do tipo de brocas, né?
chanfradores, machos, ferramentas de torneamento interno, ok? Eu tenho essa parte aqui, Turn Tools, que é a parte que eu utilizo também o tipo de medição, torneamento externo, tal, torneamento de desbaste, rosca, canais, acabamento, então é uma seleção. E aqui as partes especiais, onde que eu tenho um tipo de cabeçotes medidores, tal, cabeçotes rotativos e assim vai, ok? Muito bem. Então, vocês perceberam que eu posso fazer uma mudança, né? Então, eu vou cancelar e aqui vou criar uma ferramenta nova. Então, eu venho aqui, ó, New Tool e, por exemplo, eu quero fazer uma medição. Então, eu quero fazer uma medição de... não, vamos fazer uma coisa melhor. Eu quero, por exemplo, uma ferramenta aqui do tipo uma broca. Vamos fazer mais uma broca, tá? Aí eu adoto a broca e aqui eu faço as alterações depois, tá? Então, o comprimento dela vai ser sempre em X, tá? Então, eu vou escolher, por exemplo, uma quantidade aqui, ó, 150 mm de comprimento, tá? E o diâmetro, eu vou escolher aqui um diâmetro de... Vamos lá, vamos selecionar aqui 12, por exemplo. Então já está pronta a minha broca. Aqui eu também posso mudar o tipo de ângulo. Eu posso colocar um ângulo 96, 118 e assim vai, ok? Aí pronto, já está selecionada a minha nova ferramenta, tá? E feito isso, eu venho em Program Manager, não, ou desculpa, em Program, e no caso se eu quiser escolher, por exemplo, aquela ferramenta aqui, olha lá, ela já está à disposição para mim. Clico nela e ela vai aparecer aqui no programa, ok? Então é isso aí, pessoal. Essa é a forma mais simples e direta de fazer, né, ou alterar ou criar uma nova ferramenta, ok? Então, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo aqui, ok? Clique no like, né? Dá uma curtida aí no canal, se inscrevam no canal também, né? E fiquem atentos com os novos vídeos, né? E acompanhe a playlist dos vídeos anteriores para ver os exercícios, tal, como é que a gente foi fazendo, as programações e alguns exemplos, ok? Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço e até mais.